Olá! Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, houve um aumento significativo nos atendimentos ambulatoriais e hospitalares relacionados ao diabetes em 2023. Olha, esse aumento tem sido uma tendência nos últimos 3 anos. Estima-se que entre 5% e 10% desses casos sejam de diabetes tipo 1. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil mais de 13 milhões de pessoas vivendo com essa doença, o que representa aí 6,9% da população nacional. Muito bem, para debater sobre esse tema aqui na Assembleia Legislativa, no Alesp, em pauta de hoje, eu recebo a nutricionista Júlia Bo. Júlia, bem-vindo aqui ao nosso programa. E também o endocrinologista Fádulo Frade Filho. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É uma satisfação, Sérgio. Eu começo sempre o programa quando existe, ou quando tem comigo uma dama, né? Daqui no estúdio, que está comigo aqui, eu sempre começo primeiro pelas mulheres, que ele é um cavalheiro. Tenho certeza que o doutor é um cavalheiro. Mas, especialmente hoje, eu vou começar com ele, com o doutor, e a Júlia, entendeu? Vai entender isso, né, Júlia? Eu entendo o porquê disso. A gente sabe que o doutor é um cavalheiro, claro. Né? Então, eu já queria, de cara, doutor, que o senhor explicasse para a gente, e eu peço sempre, gente, que a gente bata esse papo aqui o mais simples possível, porque isso aqui é uma TV do povo. A Assembleia Legislativa é a casa do povo, como a gente chama. Então, quanto mais simples a gente conversar, bater esse papo aqui, melhor, viu, doutor? E eu já de cara peço que o senhor explique ao nosso telespectador o que é o diabetes. Bom, bem simples. O diabetes, na verdade, é um acúmulo da glicose no sangue. Né? Uhum. Por que ocorre isso? Porque, na realidade, nós temos um hormônio secretado pelo pâncreas, que é um órgão aqui abdominal, que produz a insulina. A insulina é como se fosse um injetor do motor que nós temos no nosso carro. Nós temos lá uma injeção, né? E a insulina é o injetor da glicose nas células, todas as células do organismo. Porque, veja bem, a glicose é como se fosse o combustível do nosso carro. E nós precisamos de glicose para viver, para nos movimentar, todas as células necessitam da glicose, necessitam do combustível. E esse combustível só entra na célula através do injetor, que é a insulina. Muito bem. O que acontece no diabetes? No diabetes tipo 1, por uma razão imunológica, ele fabrica anticorpos que vão destruir essas células no pâncreas que produzem essa insulina, esse hormônio. Então, não tem insulina, não tem injetor. O que acontece? Sobra no sangue a glicose. E aí, o tratamento já vem da própria definição, aplicar insulina. Então, o diabetes tipo 1 necessita, para viver, de insulina. Isso para sempre. Isso é uma coisa que a gente tem que... Para sempre, porque é irreversível e progressivo. Essa doença, tanto no diabetes tipo 2, como nós vamos falar depois, mas o tipo 1 e o tipo 2, o diabetes, de uma forma geral, é irreversível e progressivo. Daí nós vamos comentar alguma coisa da lei que foi aprovada. Sim, né? sim. Bom, de qualquer maneira, vamos para o segundo tipo de diabetes, é o chamado tipo 2. O diabetes tipo 2 é um diabetes um pouco diferente, porque ele aparece depois dos 40, 45 anos de idade, ele é genético, quer dizer, é de transmissão familiar, não é? E vem junto com obesidade, não é? Então, e esse pâncreas desse paciente, ele tem condições de secretar um pouco de insulina quando estimulado por determinados remédios. Então, essa medicação pode ser oral, né? E estimula o pâncreas a fabricar insulina, e aí é questão de adequar o tipo de
medicamento, onde é que ele vai agir mais. Hoje nós temos um arsenal enorme para o tratamento do diabetes, que estimula de uma forma indireta a fabricação de insulina, e aí você consegue equilibrar a glicemia. Só que, como eu disse anteriormente, o diabetes é uma doença progressiva, muito característica no diabetes tipo 2 do adulto, enquanto que o diabetes tipo 1 é mais característico da criança, do adolescente, que aparece mais nessa faixa etária. Então, o adulto, depois de 15, 20, 25 anos, o pâncreas também se exaure, quer dizer, não tem mais o que fabricar, porque ele já nasceu com essa dificuldade de fabricação dessa insulina, aí tem que usar a insulina também. Deu para entender, Sérgio? Claro, mas só para diferenciar, viu, doutor, o diabetes 1, né, e o 2. O 1, ele é crônico, não é? O diabetes 1 é crônico, quer dizer, não tem... Né, o diabetes 2 é adquirido, quer dizer, a pessoa que tem, como o senhor citou, obesidade, isso é que eu queria entender melhor, que o nosso telespectador entenda melhor, né? Essa diferença, doutor. Então, veja bem, o diabetes tipo 1 não é o problema que ele é crônico, o problema ele é adquirido por destruição, por autoanticorpos, que o organismo fabrica uma substância que vai destruir as células produtoras de insulina no pâncreas, entendeu? Por isso que a gente fala que é uma doença imunológica. Tá? Mas esse tipo 1 que é hereditário, não é? 2... Não, o tipo 2 é hereditário. É o 2 que é hereditário? Existe também algumas formas de manifestação tipo 1 hereditária, mas classicamente é isso que eu disse. É uma doença tipo 1 imunológica, com anticorpos que vão destruir as células produtoras de insulina no pâncreas. E o tipo 2 é uma doença em que a pessoa herda um gene, né? E esse gene pode se manifestar ou não. É interessante isso, porque às vezes você pega numa família 3, 4 irmãos, só um que tem diabetes. Quer dizer, só um que apareceu diabetes. Os outros ainda não apareceram e podem não aparecer também. Tudo depende da qualidade de vida, o tipo de vida que o indivíduo leva, a alimentação, sobrepeso, obesidade, entendeu? São fatores desencadeantes do tipo 2, assim como, por exemplo, o estresse, assim como alguns medicamentos, como cortisona, entendeu? Infecções, talvez, também, às vezes, pode desencadear a doença. Deu para diferenciar? Aliás, é o que a gente vai falar já agora com a Júlia, né, sobre a questão da dieta, né, Júlia, da alimentação, enfim. Mas eu queria deixar claro também essa parte que o senhor colocou agora da questão de a pessoa, por ser familiar, né, ou o filho ou os irmãos, como o senhor disse, não necessariamente o outro irmão pode ter o diabetes, né? Vai se manifestar. É isso, né? O diabetes 2, o tipo 2. É isso mesmo. Só para ter certeza. Então tá. O que é interessante, para a Júlia também comentar, é que 70% mais ou menos, às vezes chega até 80% desses diabetes tipo 2 são obesos. E a obesidade é, por si só, um fator de resistência da ação. Quer dizer, a obesidade necessita cada vez maior quantidade de insulina e o pâncreas chega a um ponto que ele não dá mais conta, aí aparece o diabetes, entendeu? É como se... Vamos lá, Júlia, ele já deu a deixa para você. Então, o doutor já te deu a deixa. Nesse sentido da insulina, eu até vou aproveitar para explicar o que é essa resistência insulínica que o doutor também iniciou a explicação. A insulina, ela é esse injetor, né? É como se fosse uma chave que abre a porta da célula para a glicose entrar. E aí, quando a gente tem uma liberação, a gente tem um consumo muito elevado de glicose, além do necessário, né? E dependendo do tipo de alimento que eu vou trazer aqui também para vocês, a gente tem uma liberação muito alta de glicose, que é o açúcar no sangue, para o pessoal entender um pouquinho melhor. E aí o pâncreas não dá conta de produzir tantas chaves para abrir essa porta. Eu preciso de mais chaves.
e aí eu não consigo levar a glicose para dentro da célula e essa glicose fica circulante. E aí isso acaba agravando, trazendo outros riscos, né? A diabetes por si só, ela já é um problema, né, de saúde pública, um problema de saúde, mas o doutor pode até explicar, né, quais são os riscos de a gente manter essa diabetes descontrolada. E é por isso que o tratamento é individualizado, precisa consultar profissionais nutricionistas, médicos também, para a gente fazer o melhor tratamento, que é a insulina. Mas não é simplesmente aplicar a insulina, né? Tem todo um ensinamento, tem toda uma condução aí para fazer o melhor tratamento. Mas quando a gente tem essa resistência, é como se a chave não encaixasse. E aí o pâncreas precisa liberar mais chaves. E aí é muita chave sendo liberada, ele começa a perder a capacidade de produção dele. E aí essa resistência gera a diabetes, né? Começa com uma resistência, né, doutor? Me corrija, em alguns casos. Não então, a tipo 1, a tipo 2, provavelmente. Aproveitando e é bom saber também, desculpa eu cortá-lo agora, doutor, mas eu queria até saber, já você tocando nessa questão de comparação da 1 a 2, qual a mais grave? Qual das duas é pior, vamos dizer assim? Não é, doutor? Não, na verdade... Não a pior é a não tratada. Não tratada, mas tem uma que mata... Né? Mas, assim, não. Isso a gente tem a diabetes. A falta do não, se você não cuidar, não tiver, né, todo o fator do tratamento. Isso é claro. Eu tive na família, meu pai morreu de diabetes. Mas ele não se cuidava. Então, ele não tomava, então ele não se cuidava, mas tem a diabetes 2, ou é a 1, o doutor vai explicar agora, que é um pouco mais... há uma diferença, né? Exatamente. Eu vou passar para o doutor. Bom, respondendo a sua pergunta, não tem uma que é mais grave ou pior. Na verdade, se você tiver um paciente que se controla adequadamente, mesmo que tomando insulina, você tem menos complicações. Basicamente é o seguinte, o grande problema do diabetes tipo 2 do adulto é que ele não se conscientiza da situação dele. Então, ele negligencia o tratamento. Ele não faz a dieta adequada, não faz exercício, não toma adequadamente, não tem regularidade nos comprimidos. Então, ele vai... Por que ele negligencia? Esse é um problema muito sério, porque é uma doença que a pessoa não vê, a pessoa não sente. É uma doença silenciosa. Você sabe que em medicina, todas as... Isso, exatamente. Na medicina, a maioria das doenças evolui com sinais e sintomas. Quando você tem uma infecção, você tem febre. Quando você tem um problema intestinal, você vai ter diarreia. Se você tem uma virose respiratória, tosse, mal-estar, e assim por diante. Não é? Há os sintomas e sinais. Infelizmente, as pessoas não entendem que é uma doença silenciosa e não controlam a sua glicemia. Então, a glicemia, na verdade, tem que ser controlada através da média das glicemias dos últimos 90 dias. É um parâmetro que se chama hemoglobina glicada A1C. Este é a chave do controle do diabetes. Quem tem esse controle vai ter uma vida normal. A gente tem que tirar o estigma de que todo diabético vai ter complicação, vai morrer, tal. Eu tenho um paciente que ele tem 96 anos de idade. Eu trato dele há 35 anos. Ele não tem nenhuma complicação. Ele diz uma frase muito interessante que eu costumo sempre repetir. Eu vou morrer com diabetes, mas não vou morrer do diabetes. Porque as complicações que advêm da falta de controle da glicemia, a falta de regularidade no tratamento, aí são graves. E vou dizer mais uma coisa. Não é pouco sabido, mas essa gravidade ocupa, nos hospitais gerais, 44% de todos os leitos. Imagine você, eu fiz algumas observações, estudos que vieram de estudos lá dos Estados Unidos, nos hospitais, 7 hospitais gerais, e não se interna com o nome diabetes, mas se interna pelas complicações do diabetes. Então, são muito temíveis. Nós temos aí, infelizmente, a grande maioria das cegueiras são por causa do diabetes, amputações por causa do diabetes, insuficiência renal
por causa do diabetes, hemodiálise. Tudo isso poderia ser evitado. Você que é diabético, está nos ouvindo, você pode não ter nada, desde que você faça seu tratamento adequado. Hemoglobina abaixo de 7 é 0% de complicação. Porém, evidentemente, isso requer disciplina, educação, aplicação e, evidentemente, um bom profissional para te orientar. O doutor falou tudo agora, né, Júlia? Eu queria que você falasse dessa parte de alimentação. Exatamente o que o doutor comentou agora, né? Fez esse comentário todo. Você tem que se cuidar, você tem que... Eu queria que você falasse da parte dos cuidados com a pessoa com diabetes na alimentação, enfim. Ou se tem a diferença para a alimentação, para o diabetes 1, ou tipo 1 ou tipo 2, uma alimentação? A diferença é o cuidado que o tipo 1 ele precisa ter uma manutenção de medição da glicemia a cada refeição, e aí isso é ensinado para ele. Pode ter alguns métodos de contagem de carboidrato que ajudam nessa aplicação da insulina, porque entenda, no diabetes tipo 2, há uma diminuição dessa produção de insulina, inicialmente, então ainda tem a insulina no corpo, digamos assim. Então, se eu mudar os hábitos, se eu melhorar meus hábitos, eu otimizo muito um tratamento medicamentoso e eu diminuo os riscos de complicações. Já o diabetes tipo 1 não tem a produção de insulina, então ele precisa fazer a aplicação da insulina, que é o medicamento. Só que se eu tiver esse controle também, na verdade, eu gosto de falar de consciência na alimentação, rotina de exercício físico, tá? Sono, isso é extremamente importante, hábitos de vida, eu consigo melhorar o prognóstico, melhorar a qualidade de vida, mesmo se a pessoa aplica a insulina, né? Digamos, ela vai precisar de menos insulina a ser aplicada, ela vai ter menos tendência a ter as complicações pela glicemia alta. Então, esse controle que o doutor está falando, exatamente essa questão de construção de disciplina, eu gosto de falar que, hoje em dia, as pessoas elas têm um receio de buscar nutricionista porque acham que o nutricionista vai cortar tudo. E tem muito mais a ver em aprender a selecionar os alimentos, entender fazer escolhas, porque comida é mais do que nutrientes, isso é fato. Comida é cultura, é afeto, você não vai deixar de viver a sua vida, né? Eu sempre falo, você não é o seu diabetes, mas você tem essa condição e você precisa olhar para ela. Mas você é uma pessoa que gosta de ter vida social, que vai comer alguns alimentos diferentes. Então, é tirar esse estigma de que precisa cortar tudo. Porque esse cortar tudo mais sabota as pessoas do que ajuda. Sim. O grande ponto é, se eu sei que eu vou me sentir bem, não vou ter complicações, vou ter uma vida melhor, para que eu vou ir contra uma orientação que me ajuda? E aí a gente começa a construir essa disciplina olhando do ponto de vista de eu me sinto melhor, né? Então, se eu escolher, se eu selecionar melhor aquilo que eu como, se eu fizer um exercício, e aí as pessoas idealizam 1h30 de exercício, não precisa, 30 minutos, buscar uma orientação, a internet tem muita informação também. Então, como que eu utilizo coisas realistas e seleciono aquilo que eu como? Como que é uma dieta, né, para uma pessoa que tem diabetes? É uma dieta saudável que todos nós deveríamos aderir, só que com muito mais atenção, porque você já tem uma condição clínica que agrava a sua saúde. Caso você não faça essa dieta e você não controle, as suas chances de ter uma complicação é muito maior do que a de alguém que não tem uma diabetes, né? Não tem esse diagnóstico. Mas o ponto é selecionar, comer mais comida, então descascar mais e desembalar menos alimentos industrializados. Cuidar da hidratação, café não conta como hidratação, então é água mesmo, tá? O pessoal que troca água por café, tem que ser água mesmo. É água, né? Tentar prestar atenção mesmo no seu dia a dia. Eu vou parar para fazer uma refeição, prestar atenção na refeição, né? Então, assim, trazer alimentos mais naturais. E eu sei que cada um tem acesso, a gente precisa falar de acesso à alimentação. E essas comidas enlatadas, então? Diminuir, fora, né? Diminuir. A gente fala, diminua. Júlia, mas eu preciso almoçar no PF, eu preciso almoçar no buffet. Porque muitas vezes você não tem condições. E também, né, doutor, também tem a questão de condição financeira, tudo isso pesa. Tudo isso pesa, porque mas se eu puder... A alimentação é cara, gente, hoje. Ainda mais mas se a gente olhar... uma alimentação de você falou uma coisa interessante. Hã? Sérgio, você falou uma coisa interessante. A condição financeira. Com certeza. Porque, veja bem,
o que a gente recomenda para as pessoas que têm diabetes é diminuir os carboidratos simples. O que é carboidrato simples? Eu faço aqui no meu consultório, uma regrinha simples. São os 3 brancos o que nasce embaixo da terra. Açúcar, primeiro, brancos, farinha branca e arroz branco. E o que nasce embaixo da terra são os tubérculos, batata, mandioca, mandioquinha, cara. O que esses são carboidratos simples? Eles, quando se ingeridos, eles são transformados todos em glicose e aumenta muito a glicemia depois que você come, entendeu? E esses picos hiperglicêmicos pós-alimentação, após de comida, é que vão dar aumento da hemoglobina glicada e vão produzir as complicações. São os picos que ocorrem depois que a pessoa come. Se você tiver uma dieta bem orientada, com carboidratos complexos, enfim, com vegetais antes, comer uma salada antes, você forra o intestino, forra o estômago com fibra e a absorção do carboidrato é menor. Então, os picos são menores. E, evidentemente, o excesso de peso é o grande problema. Você sabe que eu costumo dizer para os meus obesos, diabetes tipo 2, emagreça que vai tudo melhorar, porque não é só glicemia, não. Vem hipertensão junto, vem colesterol junto, vem problemas outros, problemas que a obesidade traz, né? Artrose, problemas gastrointestinais, problema de vesícula, enfim. Você emagrece, tudo melhora. Essa é uma coisa que a gente tem que passar essa mensagem. E o que eu quero falar... já começo assim dizendo. Não, pode continuar. Não, pode falar. Pode concluir, Só doutor. pode finalizar. Senhor. Pode concluir, conclua. Não, talvez eu vou deixar a bola na marca. Jogar a bola aqui para a Júlia. Não, eu achei essas orientações são exatamente... eu falo assim para os meus pacientes, olha, metade, 40%, 50% do paciente tipo 2 obeso, eu falo para ele, 40%, 50% do sucesso é você emagrecer e fazer exercício. E aí você continua com os nossos medicamentos. Eu ia apontar exatamente essa parte do exercício físico, né? Lembrando, o doutor falou em emagrecimento. Emagrecimento não é só perda de peso, tá? Porque o exercício físico, ele ajuda na manutenção da musculatura. Então, claro que perder peso é importante, mas fazendo um exercício físico, porque só perder peso e perder musculatura, eu também perco saúde. Então, o exercício físico é primordial para a saúde a longo prazo. Se nós pararmos para pensar, para sentar nessa cadeira, nós agachamos. Para ir ao banheiro também. Se eu não tiver musculatura para proteger minhas articulações, né? Para a longevidade, isso é essencial. Em quadro de diabetes também, falando de saúde. Então, a gente falou de emagrecimento, que não é só perder mais gordura e manter a musculatura através do exercício físico, né? O doutor falou do consumo de fibras antes, né? Começar a refeição com legumes, com uma salada, um pouquinho de proteína, que são ovos, carne. Tem proteína vegetal também, que são os feijões, a lentilha. Eles ajudam a trazer mais saciedade. E aí eu exagero menos nos carboidratos também. E eu acabo melhorando essa resposta da glicemia, né? Que foi o que o doutor citou. Então, super interessante essa orientação. E lembrar da hidratação também. Às vezes a pessoa está com aquela fominha ao longo do dia, sabe, beliscando alguma coisa o tempo inteiro, muitas vezes é sede. Então, bebe um copo d'água, presta atenção se você está bebendo água o suficiente, né? Mínimo 1,5 litro, 2 litros por dia, porque a água é uma coisa simples de você aderir e que ajuda também a proporcionar essa saúde intestinal, e isso tudo está correlacionado com a saúde de maneira geral. Mas achei excelente o que o doutor pontuou e também trazer essa parte do exercício físico. Porque o exercício, ele melhora essa resposta da insulina que nós falamos desde o início do programa. Perfeito. Olha, nós vamos fazer um breve intervalo, viu, doutor? Vamos fazer uma pausa aqui. Mas daqui a pouco nós voltamos para a gente continuar falando e falar sobre o diabetes, né, claro, e de uma lei, né, que foi aprovada há pouco tempo, aliás, pouquíssimo tempo, de uma parlamentar aqui da nossa casa, com só 6 meses de mandato, viu? E conseguiu ser aprovada essa lei. E nós vamos falar daqui a pouquinho. Voltamos
já já. É um instante. Muito bem, estamos de volta com a Lespe em Pauta, hoje batendo esse papo aqui, conversando sobre essa doença, né? O diabetes. Eu tenho a Júlia Boa aqui comigo, né, Júlia, que é uma nutricionista, e o doutor Fádulo Frage Filho, que é um endocrinologista de respeito, viu? De respeito, doutor não é fraco não, não é, doutor? Doutor, olha, eu vou mais uma vez voltando do bloco, mas eu sei que ele é cavalheiro também, mas eu vou direto a ele, só para que ele fale para a gente da importância, viu, doutor, de um projeto de lei que foi aprovado agora aqui na Assembleia Legislativa, que estabelece o laudo, viu, doutor? O laudo médico que atesta o diabetes tipo 1, né? Que terá um prazo de validade aí, a partir de agora, indeterminado. Ou seja, você não tem que fazer outro pedido, né? Para poder mudar medicamentos, tudo. Queria que o senhor falasse da importância desse projeto aqui para o nosso estado de São Paulo. É uma lei estadual que foi aprovada agora. Olha, isso é fundamental. Até que, enfim, alguém veio socorrer não só as pessoas com diabetes, mas os médicos também, porque, veja bem, esse laudo, viu, Sérgio, para você ter ideia, ele demora 45 minutos a 1 hora para a gente fazer um laudo desse. E periodicamente, não é? Quer dizer, não faz sentido, entendeu? Exigir das pessoas com diabetes esse laudo. O meu cliente particular, ele vem, paga uma consulta, tudo bem, estende-se a consulta. Eu, às vezes, deixo até de lado a documentação para fazer o laudo separado numa hora que já terminou as consultas, porque é tão extenso que você leva um tempo. Então, faz muito sentido, porque se você considerar que a doença é irreversível e é progressiva, não faz sentido você exigir do paciente laudos a cada 6 meses, a cada 3 meses, 4 meses. Então, isso não faz sentido absolutamente nenhum, não é? E tem mais, quer dizer, veja bem, a maioria dos pacientes, hoje em dia, com essa crise econômica que nós estamos, com a pandemia e tudo mais, praticamente 75% até 80% da população depende do SUS. Exato. Tá? Então, no SUS, para você conseguir um laudo desse, e erradamente aqui em São Paulo, a Secretaria da Saúde pede que o laudo seja feito por endocrinologista, o paciente vai demorar 6 meses para chegar no médico para ter o laudo, para poder ter acesso à medicação. Então, essa lei vem de encontro a uma necessidade real dos pacientes, principalmente na rede pública, que sofrem por causa desse laudo, né? Essa é uma exigência burocrática desnecessária, uma vez que você tem um laudo já atestado que o indivíduo precisa tomar insulina, que ele tem diabetes, que é assinado por um médico, e, enfim, assinado pelo próprio paciente, pela família, você não queira saber a extensão desse laudo, é uma coisa absurda, quer dizer, exigindo tempo, recursos e dificultando a vida das pessoas com diabetes. Parabéns, deputada, por essa lei aprovada. Essa lei, ela é aqui de autoria da deputada Dani Alonso, ela é do Partido Liberal, né, do PL, viu, Júlia, que está aqui nessa Casa de Leis há 6 meses, já conseguiu esse feito, que é importante, porque são muitos projetos nessa Casa de Leis aqui, são 94 deputados, né, com centenas, milhares de projetos de lei para beneficiar a população aqui do nosso estado paulista. Eu queria também a sua opinião em relação, né, a essa aprovação dessa lei agora, a partir de agora, de não ter esse prazo mais, né, ser indeterminado, esse laudo, né, para que a pessoa possa... Acredito que por se tratar de uma doença que uma vez diagnosticada não vai mudar o diagnóstico do paciente, realmente é uma burocracia que só
acaba dificultando o acesso ao tratamento adequado, né? Dificultando o acesso ao melhor tratamento para o paciente. Então, eu acredito, assim como o doutor falou, eu acho que acaba beneficiando muito a população e também os médicos, porque de fato esse laudo, não sou médica, né, mas o doutor citou que leva um tempo, precisa de um agendamento de consulta, falando de SUS, para consultar um especialista, leva mais tempo ainda, então é falar de qualidade de vida para os pacientes, para a população, né? Então, a minha opinião é que exatamente esse projeto foi muito bem aprovado e essa lei deveria existir antes até. No intervalo aqui, você até comentou comigo que queria questionar. Na verdade, eu queria trazer essa discussão da parte genética, né? As pessoas que estão em casa, às vezes acreditam que por ter uma predisposição genética, estão já fadadas a ter uma doença. Existem doenças que nós podemos ter uma predisposição genética, mas nós temos a epigenética. O que é a epigenética? O ambiente. Então, é como se fosse a genética é a arma e a gente tem o gatilho. Sem gatilho, sim, eu não atiro, né? Não foi a melhor opção de fala aqui, mas... Não, mas deu para entender. É um exemplo, né? E aí, o que acontece? Se eu cuido da minha rotina, do ambiente, toda essa questão da alimentação que nós estamos falando, para tratamento de quem já tem o diagnóstico, também serve para quem tem uma predisposição genética, prevenir o diabetes tipo 2, por exemplo. Então, mais importante é nós ressaltarmos a importância de ter discussões como essa para quem tem diagnóstico, mas caso você tenha uma predisposição genética, isso faz com que você tenha que ter um hábito ainda melhor de vida. Isso não quer dizer que você vai ter a doença. Se você tiver esse cuidado na sua vida, diminui as chances dessa doença se manifestar. Então, é importante ressaltar isso, porque às vezes as pessoas pensam, eu já tenho, né, predisposição, então nem vou cuidar, porque vai acontecer. Não é uma coisa pré-determinada, né? Pode ser que não se manifeste se você cuidar da sua rotina e dos teus hábitos, essas dicas que eu e o doutor estamos passando aqui como tratamento, mas também serve como prevenção. Então quer dizer que essa predisposição, né, doutor, não quer dizer que você vai ter a doença, que você vai ter o diabetes, é isso? Isso. Eu queria fazer um comentário em cima disso, claro, Sérgio. Claro. Traduzindo em outras palavras, talvez até mais simples, o indivíduo ou a família, aqueles irmãos, né, que eu falei, nós tem três, é muito comum uma família, você ter irmãos que os pais têm diabetes, ou seja, geneticamente ele vai receber essa carga genética hereditária. Porém, é o que a Júlia falou, o ambiente, o que ele vai fazer é que vai determinar se ele vai ficar ou não. Quer dizer, o cuidado com a alimentação, o cuidado já tirando os carboidratos simples, tirando o açúcar, enfim, cuidando do seu peso, cuidando da sua saúde, fazendo o seu exercício, enfim, tudo isso envolve que o indivíduo pode prevenir, sim, pode prevenir o aparecimento da doença. Não é determinante que ele vai desenvolver a doença porque ele tem os genes, tá vendo? Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu queria falar, Sérgio, essa lei, eu estava, antes de entrar nesse agora, estava vendo que a lei também contempla um fator que se chama educação em diabetes. É fundamental que o tema dessa lei, da parte educativa, seja levado a sério, porque não é atender um paciente, principalmente um diabetes tipo 1, em poucos minutos, né? Porque nós sabemos aqui que tem unidades básicas de saúde que são terceirizadas por organizações sociais que obrigam o médico a atender 10 a 12 pacientes por hora. Não é que o médico é negligente, é que ele é obrigado a atender. Essa é o que se chama de terceirização da saúde.
É uma imposição e é um absurdo. Aí não entra uma coisa que chama educação, que é explicar para o paciente. Não adianta o diabético tem que ser convencido de que ele tem que se cuidar, de que ele tem que tratar, de como ele fazer o seu controle, e principalmente insulina, é complicado. Controle, você sai com uma receita com insulina fixa e não é assim. As insulinas são variáveis de acordo com a glicemia, ou você vai fazer um controle de acordo com o que você está se alimentando, suas glicemias antes e pós-alimentar, enfim, é meio complicado. Eu diria para você que não é fácil. Porém, esse processo de explicação chama-se educação em diabetes. Na rede pública não existe, porque o médico, a enfermeira, a nutricionista, se existe, que é muito raro ter, que deveria ter em todas as unidades, se tem que só atender paciente, atender. E não pode demorar. Eu diria que isso deveria mudar, porque o enfoque de obrigar o médico a atender 10 a 12 pacientes por hora é um serviço escravo e que o grande prejudicado sempre é o paciente. Então, a educação pode ser feita a própria unidade, com palestras, enfim. Se o médico vai atender cada 3, 4, 5 meses, 6 meses, que às vezes entra para o endocrinologista, a nutricionista pode fazer uma entrevista em 2 meses, no outro 2 meses a enfermeira pode fazer uma outra consulta. É questão de como adequar o processo educativo para que você tenha um bom resultado final no tratamento. Bem lembrado isso, é né, muito do mais projeto saúde. da deputada, né, que é essa educação, né? Essa educação, ela proporciona autonomia para o paciente, para que ele consiga viver melhor, porque assim, imagina o estresse de você receber um diagnóstico desses, não saber como lidar com o tratamento, receber uma prescrição de insulina, não saber como que aplica, como que mede a glicemia, tem medo. Então, assim, essa educação é essencial. Grupos de apoio eu acho que é super interessante, porque as pessoas têm histórias parecidas, isso ajuda umas outras, mas, de fato, essa questão dos médicos terem que atender muitas pessoas em pouco tempo, ou até mesmo nutricionistas, nesse caso de saúde pública, nós não conseguimos entregar o melhor atendimento e aí a pessoa perde saúde, perde qualidade de vida. E aí eu gostaria de dizer que acaba aumentando o custo de saúde, porque a pessoa agrava a doença e precisa novamente do sistema. Então, assim, isso se mantém ali porque não tem essa educação. Então, poderia-se, com educação em saúde e educação em diabetes, diminuir, inclusive, com certeza vai diminuir as complicações da doença e diminuir a busca pelo sistema. Então, vai acabar gerando menos gasto para o poder público, né? Eu acho que explicando basicamente. Então, é uma coisa que a educação em diabetes é essencial. Fala, doutor. Você tocou num ponto aí muito importante, né? O governo, ele gasta no tratamento da doença, ele não gasta na prevenção. E na parte educativa e acesso para o diabetes, o tratamento é fundamental. O diabetes, na verdade, é a doença crônica mais cara que existe para o sistema público. O nosso gestor, infelizmente, ele não sabe disso. Ele não faz as contas, ele não tem. Então, ele não tem que, por exemplo, um hospital geral, vamos dizer, eu fiz aqui em São Paulo, um hospital com 1.000 leitos, eu fiz uma pesquisa, 440 leitos eram de pessoas com diabetes internadas por complicações do diabetes. É um hospital famoso aqui, entendeu? Então, veja bem, quanto custa você perder a visão ou perder uma parte da visão de uma pessoa, ou então amputar, ou então ir para uma hemodiálise? Além do custo direto da hospitalização, existe o custo da manutenção. Esse indivíduo passa de um grande gerador de riquezas para o poder público. Você sabe que nós
pagamos aqui de 40% a 45% de tudo do nosso trabalho vai para o governo, e ele passa a ser onerado, ele passa para o auxílio-doença, aposentadoria, ele passa a receber, né, do governo esse auxílio. Então, veja, é um complicado, né? A correlação entre não fazer a prevenção, não tratar direito e deixar complicar. E o governo paga ou as complicações, paga a hospitalização e não tem a visão de previamente prevenir a doença ou até mesmo prevenir as complicações. Não, e fora também, né, Júlia, doutor, a parte da pessoa, pessoal, o emocional dele. Aliás, além disso, você fala, você está com diabetes, ele tem diabetes, tem a doença. E por isso, tudo que o doutor acabou de citar, de falar, né, podem vir outros tipos de doenças nesse paciente, porque isso acaba com a pessoa, não é, doutor? Imagina, você recebeu o diagnóstico de diabetes. Isso. Não é? E você acaba tendo outras complicações. Existem as complicações emocionais, sem sombra de dúvida, né? Mas eu acho, também temos as complicações pela falta de tratamento, né? Podemos ter complicações cardíacas, renais, como o doutor falou, tem a questão, pode-se perder a visão, e aí vem viver com esse medo e não ter a orientação adequada. É complicado para o paciente, porque ele não tem o tratamento adequado e ainda vive com esse medo e não sabe como conduzir. Então, por isso que a educação em diabetes é extremamente essencial, para que a pessoa tenha mais autonomia no seu tratamento. Né? Não invalida, né, a necessidade de um tratamento adequado com o médico, com o nutricionista. Nem todo mundo tem condições de ter todo esse tratamento. Então, como que nós podemos trazer essa educação, assim como esse programa está proporcionando? Né? Fala, doutor. Eu queria dizer uma coisa que não podia deixar passar, porque, veja bem, essa doença é tão... Eu estou há 40 e tantos anos militando nessa área. Eu fui assessor do Ministério da Saúde, não, Fernando Henrique, e consegui mudar as insulinas animais que eram fornecidas na rede pública, extração de pâncreas de boi e porco, um processo que era da década de 30, 40, entendeu? Para as atuais DNA recombinante. Então, o Ministério passou, nessa época, a oferecer as insulinas, na época, as melhores, né? E também, nós fizemos um projeto na Câmara Federal, que foi rejeitado, foi em 99, foi rejeitado em 2005, e é um projeto simples, que todas as pessoas com diabetes têm direito aos medicamentos e insumos no país, que o governo tem a prover. Ele foi rejeitado, eu fui pessoalmente, resgatei isso e consegui a aprovação dessa lei, que hoje é 11.347, da qual obriga os políticos que se alternam nas secretarias de saúde, né, que não conhecem a realidade do diabetes, infelizmente, né, porque a maioria são políticos ligados a partidos e tudo mais, não tem problema nenhum, só que tem que ter uma orientação firme e conhecer a saúde pública, como fez o ministro Serra. Ele fez o seguinte: eu sou economista, vou chamar os experts de cada setor e vocês vão me dar as orientações e vão me fazer. E com isso evoluímos muito, não é? Nessa lei que foi aprovada, iniciamos os genéricos, iniciamos também, em 2001, a distribuição de medicamentos orais nas unidades básicas de saúde, que em 2004 virou a farmácia popular, muito inteligentemente virou farmácia popular para facilitar a vida das pessoas. Nós temos no Brasil uma infraestrutura muito boa, né? É questão de logística, de gestão e, evidentemente, é claro, a pletora, a expansão demográfica é maior do que a expansão do sistema. Então, queria deixar claro essas coisas, que é muito importante a gente trabalhar com os parlamentares, e parabenizo a deputada. Como é o nome dela mesmo?
A deputada aqui é a Dani Alonso, que é do PL, do Partido Liberal. Dani Alonso, deputada Dani Alonso. Dani Alonso, vocês que têm diabetes, por favor, não esqueçam desse nome. Né? Nós temos que trabalhar em conjunto e agradecer, e vamos ter muita coisa a mais pela frente. É possível fazer por milhões de pessoas. Não, o senhor tem toda a razão. Parabenizar, né, pela essa iniciativa da deputada Dani Alonso. Uma iniciativa que vai beneficiar, aí, vai ajudar muito, porque você tem que, toda vez, né, passou um tempo, né, doutor, ter que fazer um outro laudo para poder ser realmente. Para poder ter o seu tratamento para viver. Né? Para viver bem. Exato. Agora, vamos continuar aqui com o negócio da alimentação, aqui com a Júlia, doutor, rapidinho, para a gente saber mais um pouco a questão do tipo de alimento que o diabético pode e também o que não pode. Eu acho que o doutor exemplificou muito bem os alimentos. Da farinha, do açúcar, da farinha, do açúcar, né? Evitar. Eu sempre falo que parar para pensar que é evitar, diminuir esse tipo de alimento e não necessariamente excluir da sua vida sempre, né? Porque nós temos eventos sociais e tudo mais. Mas é ter consciência de que, para que eu estou comendo isso? Eu trago esse aspecto de comportamento na alimentação porque só dar a orientação, a grande maioria já ouviu falar, né? Sim, então, sim. O que nós precisamos pensar? Evitar, de fato, o açúcar, tá? E doces, né? O que eu acho que a gente pode trabalhar, você aí de casa? Por que adicionar açúcar nas coisas, né? Vou tomar um cafezinho, começa a diminuir o açúcar do café. Tome ele ao seu natural. Suco de fruta já é doce, né? Inclusive, alguns diabéticos devem evitar o suco e consumir a fruta, porque a fruta tem mais fibras na sua composição. Quando eu faço o suco, eu diminuo a fibra, que a fibra, o que ela faz? Ela faz com que o açúcar não seja aumentado de maneira tão acelerada no sangue, né? Então, o que acontece? Sempre que nós comemos um alimento fonte de carboidrato, que é pães, massas, mandioca, batata, e aí a gente fala do açúcar, doces, arroz, esses alimentos fonte de carboidrato, depois que nós passamos pela digestão, ele se quebra em açúcar, que eleva a glicose. Então, esses alimentos, nós precisamos deles, porque eles são fonte de energia para nós, Sérgio, mas é cuidar a qualidade. Então, se for, como o doutor falou, debaixo da terra, né, batata, mandioca, o arroz mais integral, e diminuir o consumo de doces e açúcares, isso seria uma orientação mais generalizada para o pessoal de casa. Mas para pensar, você que adiciona o açúcar no chá, no café, e está adicionando para quê? Né? Vamos se acostumar com o sabor natural dos alimentos. Deixa para comer o docinho, para aquele docinho gostoso da festa de aniversário de alguém, para algum evento que você vai, deixa isso ser mais esporádico e evite inserir mais açúcar no seu dia a dia, né? Porque parece pouquinho, é uma colherzinha por dia. Uma colherzinha por dia dá um montão ao longo da nossa vida. Então, é algo muito importante. Eu acho que isso é uma dica prática para já dar para o pessoal. Aumentar o consumo de legumes e verduras, porque eles contêm mais fibra. E proteína também, porque ela diminui essa velocidade de absorção da glicose. Então, a dica que nós demos no bloco anterior, eu acho que é super válida, que é iniciar a refeição com o consumo de fibras de vegetais, uma boa salada, e depois priorizar os outros alimentos e sempre evitar o açúcar branco, doces no geral, e preferir fruta ao invés do suco de fruta. Acho que é uma coisa que são algumas orientações simples que dá para vocês inserirem, né? Anotem aí em casa, que dá para ir aderindo ao longo dos seus dias. Doutor, uma coisa que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. A gente vem falando dela, mas eu queria que o senhor falasse dos sintomas, porque a gente sabe que é, né, uma doença silenciosa. Quais são os sintomas que a gente pode perceber que... Esse assunto é muito importante, viu, Sérgio? Porque, veja bem, diabetes evolui sem sintomas por anos. Anos a fim. E esses anos é o suficiente para, quando a pessoa vai fazer um exame que deu alta glicemia, 50% desses pacientes já têm complicações. Mostrando uma coisa, aquela história que eu falei, da silenciosidade, né?
ela é uma doença traiçoeira, silenciosa, porque ela evolui anos sem a pessoa fazer, se não fez exame, claro, vai aparecer depois de 4, 5 anos com uma glicemia alta. Os sintomas, essa é a fase assintomática. A fase sintomática é aquela em que o indivíduo tem mais sede, urina muito, acorda à noite para urinar. Urina muito quer dizer, não é muitas vezes volume grande. Não é perda de peso inexplicável, porque a glicemia alta, quer dizer, o combustível que não entra, né, no nossas células, faz com que o organismo produza energia queimando o estoque de gordura que ele tem, então ele vai emagrecendo, entendeu? Então, polidipsia, que é tomar muita água, urinar muito, né? Emagrecimento sem causa aparente, né? São sintomas da doença quando ela está descompensada. Né? Basicamente é isso. Se a pessoa que fosse cuidadosa, fizesse alguns seus exames periodicamente, né? Aí eu falo que as mulheres ganham muito, porque as mulheres vão no consultório. Claro. Homem não vai, não procura médico. Só procura, né, doutor, quando está já no... Aí vai. Homem, infelizmente. Exatamente. Assim, galera, o pessoal aqui no estúdio sabe disso. A gente não vai mesmo. Agora a mulher, ela se cuida muito mais, isso é fato. Com certeza. Não é, doutor? Por isso mesmo, então, que você, se você fizer uma estatística sua aí, e eu já faço também aqui, você conhece quantas viúvas e quantos viúvos. Aí, ó, tá vendo? Né? O homem aprendeu a fazer prevenção do automóvel, enquanto que a mulher aprendeu a fazer prevenção da saúde. Claro, com o apelo do câncer ginecológico. Né? Isso é importante. Olha, a gente chegou, infelizmente, doutor, tá maravilhoso esse papo aqui, a gente, né, falando sobre, apesar de estar falando sobre uma doença, mas é muito bom saber, ter todas essas explicações, né, tanto do doutor aqui, que é um endocrinologista, quanto da Júlia, né, que é nutricionista. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui e quero que os dois aqui deixem uma mensagem. Júlia, se você puder deixar uma mensagem aqui para essa câmera aqui, fique à vontade. Eu quero dizer para vocês que o bom não é inimigo do ótimo. Comecem a dar pequenos passos na vida de vocês, busquem o tratamento, usem essas dicas que nós demos aqui aos poucos. Não pensem em amanhã acordar e fazer tudo, porque isso pode gerar uma frustração e você não conseguir sustentar. O bom não é inimigo do ótimo. Se agora você puder fazer o bom, faça o bom mirando no ótimo, mas não deixe de fazer algo por você, porque a sua vida... E a pergunta é se você quer viver ou sobreviver, tendo complicações, tendo aí vários sintomas. Então, para se viver melhor, precisamos prestar atenção em nós mesmos. Então, faça o bom, mirando no ótimo, mas nunca deixe de valorizar isso, tá? Perfeito. Doutor Flávio, a sua mensagem. Eu queria deixar uma mensagem aqui, primeiro para os nossos pacientes, que são as pessoas com diabetes. Que cuidem-se, evidentemente, procurem manter a sua hemoglobina glicada abaixo de 7, não negligenciem, façam seu tratamento, que vale a pena, porque você não vai ter nenhum tipo de complicação ao longo da sua vida. E deixar uma mensagem para os nossos parlamentares que apoiem a população de diabetes, que realmente precisa de muito ainda, principalmente na rede pública, tá? Muito obrigado, eu quero agradecer imensamente a oportunidade, parabenizar o seu programa, Sérgio, e a doutora também, e estar aqui à disposição de vocês quando vocês precisarem. Imagina, grande doutor. Abraço. A gente... Agradeço também. Nossa, a gente é que agradece, a Assembleia Legislativa é que agradece aqui, né? A Rede Alesp agradece a presença dos dois, né, por essa aula que vocês deram aqui hoje no programa. Obrigado aos dois e até uma próxima, tá bom? Muito bem, o Alesp em Pauta de hoje chega ao fim, termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.